como que eu posso dizer, as suas figuras únicas, né? O NFT é muito isso, essa questão da exclusividade, o blockchain que tem por trás dela, que transparece, né, e que certifica toda a autenticidade daquela imagem. Após uma temporada espetacular em 2021, o Galo lançou uma coleção para celebrar o título brasileiro. Mas isso não tem ficado apenas no virtual. O clube tem procurado trabalhar os NFTs com as experiências físicas também. Pessoal, a gente uniu aqui o útil ao agradável. Primeiro, quando você lança um NFT, que você cria alguma gamificação atrelada a ele, você tem um apelo comercial muito maior. E às vezes é necessário você ter essas ondas de lançamento. Então nós lançamos vários grupos, né, vários planos aí de NFTs, alguns são inclusive exclusivos, né, que você não consegue comprar, você consegue apenas comprar um. E a gente gerou uma série também de experiências para os nossos torcedores, né, como foram camisas autografadas, visitas ao centro de treinamento, experiências únicas com os nossos jogadores. E isso tem trazido um bom retorno financeiro. Cerca de 15% do valor captado com patrocínios, que ao todo foi de 70 milhões. Pode ser uma porcentagem pequena se comparado ao que se arrecada com direitos de transmissão, vendas de atletas, mas esse cenário deve se transformar para os próximos anos. Por exemplo, o departamento de negócio, no qual sou responsável, nós hoje, nossos patrocínios, nós estamos aí superior a 70 milhões de captação de patrocínios. Então, quando eu vou fazer uma análise da rentabilidade dos meus projetos de inovação, esses projetos eles perfazem mais de 15% dessa receita. Eu acho que esse mercado, o mercado de NFT, ele só vai realmente impulsionar os clubes quando os clubes entenderem e começarem a colocar um benefício diferente para o fato da pessoa ter aquela NFT. Quando você vai para a tecnologia, ela é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E os clubes ainda são extremamente analógicos, né? São muito analógicos. Você percebe uma mudança na gestão dos clubes que eu acho que vai ser muito bacana para que a gente consiga fortalecer toda a indústria do futebol. Bom, assim o Esporte Total chega ao fim. Se você quiser rever o programa de hoje, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela ou acessar band.com.br. Nós voltamos na sexta-feira, logo após o Jornal da Noite. E agora você fica com uma cobertura especial do Band News sobre a crise no leste europeu. Tchau, tchau. Bom dia aos telespectadores da Band TV. Estamos em rede com a Band TV para todo o Brasil, trazendo as últimas informações sobre o ataque russo à Ucrânia. No final da noite no Brasil, no início da manhã da quinta-feira em Moscou, nós tivemos a ordem de Vladimir Putin de ataque à Ucrânia. Conosco aqui no Band News TV e na Band TV, Diego Sarza, Eduardo Castro e também o professor de Direito de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, para analisar o que acontece nesse momento no leste europeu. São imagens ao vivo de Kiev, mas nós temos já há instantes a geração pela TV russa, Eduardo Castro, editor de internacional do Band News TV, de ataques da Rússia a território da Ucrânia com bombas explodindo no território ucraniano. Bom dia, Edu. Bom dia, Felipe. Bom dia, Diego, professor Leonardo Trevisan, telespectadores da Band e do Band News. Nós acompanhamos agora há pouco as primeiras imagens, estas que nós estamos revendo, que foram identificadas pela televisão estatal da Rússia como sendo dos ataques à área da Ucrânia. Essas imagens são de Kiev, a capital ucraniana. A informação passada por repórteres, portanto uma informação independente, é de que houve explosões nas proximidades do aeroporto, principal aeroporto da Ucrânia, e também há registros em várias outras cidades de explosões, como, por exemplo, a área mais próxima à fronteira, que é justamente a área em que há, nesse momento, esta disputa, que agora passa a ser militar também, de estados, e não apenas, ou como se fosse apenas, mas individualmente ligada nessa região que nós estamos vendo, a grupos separatistas em Lugansk e também Donetsk. A fronteira
como a gente dizia, já é territorialmente há muito tempo disputada e também em termos humanos, porque essa região ela tem o povo da Ucrânia, em especial nessa região, tem não só ascendência russa, como muitos dos habitantes dessa área só falam russo, não falam ucraniano, e tem como a referência a própria Rússia a partir da antiga União Soviética, ou até há mais tempo do que isso. O fato é que a Ucrânia luta pela sua manutenção como um Estado independente também nessas regiões e se posicionou agora há pouco por intermédio de do seu embaixador, tanto nas Nações Unidas quanto pelo chefe da sua diplomacia, o ministro das Relações Exteriores, como dizendo que um ataque em massa, um ataque em full scale, em grande escala, foi iniciado agora há pouco. Mas o Putin também já falou, Felipe, dizendo que não tem planos de tomar a Ucrânia, ele falou agora há pouco, tem planos apenas de desnazificar, ou seja, tirar, segundo o presidente Putin, o ranço nazista e também desmilitarizar essas regiões nas proximidades da fronteira. Professor Leonardo Trevisan, qual a análise pode ser feita nessa madrugada no Brasil do que está acontecendo no início da manhã no leste europeu? Olha, me chamou muita atenção essa informação que o Eduardo acaba de usar, né? Que é Putin fala em desnazificar, né? Isso tem um apelo muito grande. Eduardo, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a quantidade da cultura russa dentro da Ucrânia. Nós, às vezes, esquecemos que de 25% a 30% dos ucranianos têm origem e fala russa. Mais de 18% dos ucranianos desta região de Donetsk, na região do Rio Donbas, nesta região, mais de 20% só fala russo. Um detalhe curioso que talvez a gente pudesse ajudar um pouco a entender a difícil situação é que o próprio presidente Volodymyr Zelensky é uma pessoa de família russa, é uma pessoa de família de fala russa. Isso é curiosíssimo. Quando nós falamos de Ucrânia, nós vamos entender que a Ucrânia tem vínculos de identidade cultural com a Rússia muito fortes, muito estabelecidos. Isso que o Eduardo lembrou, desses ataques, dessas regiões, que apareceu até no aeroporto de Kiev, não há dúvida nenhuma que há posições de separatistas russos, de amigos da Rússia, por toda a Ucrânia. Isso terá seu peso. A fala de Putin, ao falar de desnazificação, ele toca naquele conteúdo histórico, Felipe, que você lembrou muito bem, né? Sobre qual é o papel que teve a Ucrânia na passagem das tropas nazistas que ocuparam a Rússia e causaram mais de 20 milhões de mortes. Esse passado não é perdido para essas pessoas. Esse quadro tem que estar presente nessa situação e que eu insisto, né? Numa situação em que Putin cria um fato consumado para ter moeda de negociação, para forçar uma negociação para efetivamente a Ucrânia não aderir à OTAN e ele, de certa forma, traçar um quadro mais completo de segurança para a Rússia em relação às suas fronteiras com o Ocidente. É isso, Felipe. Boa noite para você, para o Edu, professor. Boa noite ao público da Band, também nessa cobertura especial aqui do nosso jornalismo. Bom, professor, a reação, é claro, não poderia ser diferente, foi imediata. A Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já se pronunciaram. O Biden falou exatamente que esse ataque da Rússia é injustificável e que vai pagar a Rússia pelo que está causando ao mundo. O que a gente pode esperar daqui para frente de respostas, tanto dos Estados Unidos como de outros países? É difícil dizer imediato, preciso, mas o que nós já temos como certeza, o Felipe e o Eduardo já tinham comentado, né, é que de alguma forma Joe Biden já se comprometeu a não enviar nenhum soldado americano à Ucrânia. Isso, se ele fizer uma coisa dessa, pode dizer adeus às eleições de novembro, né?
Por outro lado, aquilo que comentávamos há algum tempo, né? Há uma fragilidade, Diego, nas lideranças europeias para que você convença essas populações a entrar numa guerra para definir uma situação que é historicamente, vamos dizer assim, complexa, né? A Ucrânia tem, como nós estávamos dizendo há minutos, vínculos de identidade até cultural e linguística com a Rússia. Isso não desaparece de uma hora para outra, né? Há uma forte presença ocidental na Ucrânia? Claro que sim. Há uma tendência a maior presença, mais contato com a Europa? Isso é verdade. Nós não podemos deixar de lado, e aí eu acho que nós temos que lembrar essa expressão. Perdemos o contato com o professor Leonardo Trevisan. Eduardo Castro, são imagens ao vivo nesse momento da Ucrânia e são imagens que estão sendo geradas pela TV russa. Aí, de novo, a imagem da Praça Central em Kiev, mas são imagens de outros pontos da Ucrânia. É importante a gente ressaltar, e eu vou pedir à nossa direção de TV que retorne com a imagem anterior, se for possível, que é a imagem mais aberta, onde nós anteriormente, ainda estava escuro, ainda era noite, pesada na Ucrânia e também na Rússia, essas imagens mostram o momento da explosão. Mas eu vou pedir se a gente tem imagens ao vivo nesse momento, para que o telespectador possa identificar conosco, aliás, as imagens das explosões, mas que o telespectador possa identificar conosco que são imagens geradas pela televisão estatal da Rússia. São apresentadas para o mundo neste momento, né, e justificadas, ou seja, explicadas como sendo algo que aconteceu agora há pouco em Kiev. Porém, há a necessidade de se colocar para o telespectador neste momento que são imagens escolhidas pela televisão do Estado russo. São, repito, distribuídas por uma emissora. Eu vou tentar ver se a gente consegue colocar a imagem ao vivo da emissora RT, que é a emissora do Estado russo neste momento. Que é uma emissora que transmite em diferentes línguas para transmite para o mundo inteiro, exatamente. É distribuída a cabo e também pela internet para vários lugares do mundo com uma visão russa. É uma visão, inclusive, essas são imagens da televisão agora, daquilo que agora há pouco falou o presidente russo, Vladimir Putin. Foi por intermédio dela que o governo russo distribuiu para o mundo a imagem do presidente falando agora há pouco, ainda no início da madrugada. Esse é o apresentador da televisão. Mas só para que fique claro que é o velho adágio, né? Começa a guerra, a primeira vítima é a verdade. Mas devemos levar em consideração que, nesse instante, estamos nos valendo não só da reportagem da Band, estamos tentando um contato com o Ian Boechat na região de fronteira, estamos também tentando nos valer da nossa parceria com a TV BRICS para que de Moscou venham mais informações, mas, nesse início, vamos chamar assim, das operações militares, é importante saber que estamos contando com imagens que vêm das agências internacionais e também com imagens geradas pela televisão da Rússia. Lembrando que a ONU já esteve reunido, o Conselho de Segurança da ONU, com os seus 15 integrantes, e não se chegou a um consenso. A reunião foi presidida porque o presidente pro tempore, nesse momento, é exatamente o embaixador russo, né? Não chegou a um consenso, foi dissolvida a reunião, convocada uma nova reunião para amanhã desta quinta-feira, professor Leonardo Trevisan. E no momento que o Conselho de Segurança da ONU estava reunido, Vladimir Putin e as televisões, as agências estatais russas comunicaram o ataque à Ucrânia, o que deixou indignado o embaixador ucraniano, que chamou aquilo naquele momento de uma palhaçada e usando outros termos até mais fortes em relação, né, ao que estava acontecendo no seu país quando o Conselho de Segurança estava reunido, professor Leonardo Trevisan. Olha, isso dá bem a medida, não é, da cautela e dos limites que o próprio Conselho de Segurança tem para uma ação mais efetiva, né? Aquilo que dizíamos, que o Eduardo comentava há minutos, a frase do presidente Biden, ele pediu orações, né? De alguma forma, há um limite para esse processo, né? Há uma cautela. O Conselho de Segurança, não podemos deixar, são 5 votos decisivos, só que 2 deles são um da Rússia e outro da China, com poder de veto.
Então, é muito cautelosa essa situação. A situação da Ucrânia, de certa forma, eu lamento, mas é a realidade, é uma situação bastante solitária. Ela contará com equipamento, ela contará com punições à Rússia econômicas, mas não contará com efetivo apoio militar para enfrentar a realidade da presença das tropas russas em seu território. Bom, ao longo da resposta do professor Leonardo Trevisan, a gente viu ali vários tweets, né, das principais lideranças nesse momento envolvidas aí nessa situação toda. Temos nesse momento informações ao vivo de um dos repórteres da TV russa. Eduardo Castro, vamos acompanhar. Vamos tentar ouvir, ver se ele fala inglês, né? Ele está... It was really difficult to sleep because we were getting reports that Ukraine was using multiple rocket launching systems against the military here of the Donetsk peoples. E segundo ele, o repórter da televisão russa, na região de Donetsk, o governo ucraniano estava atacando, inclusive, posições. Came about the operation of Russian forces in Donbass. E também em Donbass, isso poderia ser ouvido não só em Donetsk, mas em outras áreas de Donbass também. E segundo ele, pelas mídias sociais, muitas pessoas estão dizendo que estão felizes com o início da operação que foi anunciada pela Rússia. Of this conflict that it's been happening and because now the people are feeling a lot safer. Estão se sentindo muito mais seguros agora do que nos últimos 8 anos em que essa situação foi vivida por eles na região de Donetsk. Aqui eu já vi pessoas correndo agora de manhã, fazendo o seu exercício. This is the moment where people will finally feel a lot safer. Pessoas se sentindo muito mais seguras. Sim, mais uma vez, levando em consideração que nós estamos recebendo, estamos transmitindo imagens da televisão estatal russa, versão russa da história. Portanto, convém lembrar, não é, que ao outro lado também, daqui a pouco a gente vai certamente começar a ouvir pelas agências internacionais. Podemos inclusive voltar, enquanto a gente apresenta, Felipe, o nosso próximo convidado, a gente pode voltar com as imagens ao vivo da cidade de Kiev, que vai sendo transmitida a partir da Praça da Liberdade. Podemos voltar então com as imagens de Kiev, as imagens da agência Reuters, que vai mostrando nesse momento, aliás, repórteres em outros lugares. Daqui a pouco nós vamos voltar. Vamos ouvir então? Vamos lá. Esse está na região de Rostov. Rostov é na Rússia. Na Rússia, né? A situação na fronteira é tranquila. E eles estão visitando abrigos temporários para quem fugiu da região que está sendo bombardeada ou da região de conflito, não necessariamente bombardeada hoje, mas da região do conflito nessa área de Donbass. E que as pessoas que vão chegando a partir de agora, em algumas horas vão ser identificadas para verificar se eles já têm família aqui, para que eles sejam colocados em reunião com as suas famílias. Se podem ficar aqui ou devem ficar aqui por 1 ou 2 dias, depois podem seguir para outras regiões da Rússia. Mas ainda há pessoas vindo de Lugansk, viajando a pé, inclusive, de ônibus. As pessoas que estão deixando a região, os refugiados, estão ainda entrando na Rússia. Mas o número de pessoas vindo de lá diminuiu pela primeira vez nos últimos dias. Vimos vários ônibus fazendo esse caminho. Mas estamos vendo também
muitos ônibus indo para Lugansk. Eles estão vendo que a situação talvez esteja melhor, diz o repórter russo, do lado russo, a partir da televisão russa. Sempre bom deixar claro para o telespectador da Band e do Band News. Muito bem, ele retorna então para os estúdios principais. Eu faço o mesmo aqui, Felipe. Bom, para você que está nesse momento sintonizando Band TV e Band News TV, nós estamos usando imagens da RT, a televisão russa estatal, que tem repórteres e tem programas em inglês, transmitindo de diferentes pontos, tanto da fronteira do lado russo, quanto também na fronteira do lado ucraniano. Imagens e informações dos repórteres deles que estão postados dos dois lados para trazer exatamente a informação com a versão russa em inglês para o mundo. Se junta a nós nesse momento, professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite, para nos auxiliar também junto com o professor Leonardo Trevisan nas análises a serem feitas aqui no Band News TV e na Band TV a respeito do que acontece nesse momento no leste europeu. Professor Lucas Leite, bom dia para o senhor. Professor? Conseguem me ouvir? Agora sim. Professor, qual a análise que dá para se fazer nesse momento que a gente está assistindo a respeito da situação na fronteira da Rússia com a Ucrânia? Esse ataque, na verdade, ou essa movimentação, ela tem que ser entendida com alguma cautela. Muitos, no Twitter, principalmente nas redes sociais, muitos têm utilizado essa sentença de urgência, essa ideia de uma iminência, de uma guerra total, como se fosse algo presente, algo prático, ali na empiria. E não sei se é real. Não é real a ideia, por exemplo, de que nós teremos um conflito completamente aberto, total, em que os dois países tenham que se empenhar em mobilizar completamente suas tropas. Não há, portanto, por exemplo, uma movimentação direta, objetiva, em Kiev. Não se há, portanto, uma capacidade de prever o que será feito agora em relação às movimentações russas. E é importante ainda frisar que para a Rússia não há violação de soberania, uma vez que eles reconheceram aqueles territórios enquanto independentes, enquanto dois territórios soberanos, que são justamente as repúblicas que agora se autoproclamaram nesse aspecto. Então, há um jogo de palavras, há um jogo, portanto, de definições, de conceitos e de percepções acerca de quem é soberano de fato sobre certos territórios, de quais territórios estão próximos dessa área de influência russa, e de que maneira, portanto, se há um aliado nessas duas repúblicas, se são reconhecidas pela Rússia e elas veem a Rússia enquanto alguém que pode prover segurança no momento de instabilidade, para elas a presença de tropas russas, para essas repúblicas, é algo positivo, algo que reforça a necessidade de reconhecimento dessa soberania que a própria Rússia prefere assumir também de antemão, uma vez que dá legitimidade para que ela possa atuar mais firmemente na região, fazendo esse tipo de intervenção. Ou seja, é uma operação militar que, em última instância, vista pelo Ocidente, pela OTAN, e por nós também, em certa medida, acompanhando o que tem sido feito pela Rússia, é uma declaração de guerra. O discurso do Putin foi nessa direção. É necessário agora, contudo, apontar objetivamente o que tem sido feito pela Rússia, quais tipos de ataques, que tipo de armamento foi utilizado. Porque essas incursões próximas à fronteira, de forma limitada, são também formas de escalar o conflito, mas não necessariamente de escalá-lo a tal ponto que não haja como reverter em parte, por meio de outras negociações ou por meio de uma escalada do outro lado e que, portanto, possa equilibrar novamente o jogo. Então, nesse aspecto, Putin ele age, talvez, por uma tentativa de tentar pagar para ver, ou seja, de esperar para ver o que o Ocidente realmente vai fazer, como ele vai agir. E a primeira reação do presidente dos Estados Unidos é uma reação que pode ser vista até como uma reação um pouco fraca, pouco, de fato, atenta aos acontecimentos. O presidente americano ele simplesmente se reserva o direito de não fazer nada nesse momento, de esperar até o outro dia, em todos esses países, no nosso caso até bem mais tarde, para que haja uma reunião com membros do G7,
com membros do Conselho de Segurança, enfim, para que haja uma tentativa multilateral de resolução do conflito, enquanto, ao mesmo tempo, esses territórios ucranianos aparentemente estão sendo violados. Então, o que a gente pode perceber? Os Estados Unidos, nesse momento, têm uma posição dúbia, não apontam objetivamente o que vai ser feito, insistem nas sanções, que claramente não tiveram os resultados esperados, e colocam, portanto, a Ucrânia numa posição ainda mais difícil, porque a Ucrânia contava com o apoio dos ocidentais, com o apoio da OTAN, e até o momento não há nenhum tipo de indicação que esse apoio virá de forma militar direta. Então é necessário ainda aguardar, é necessário ainda esperar para ver que tipo de movimentação militar será feita efetivamente. Se de fato agora são ataques em termos logísticos, ou seja, ataques a pontos específicos do território ucraniano, onde há aeroportos, bases militares, ou mesmo portos da Marinha, para que esses lugares sejam neutralizados e possa haver uma incursão terrestre, por exemplo, ou se realmente é algo para abrir espaço para um avanço maior que, de alguma forma, poderia até alcançar a capital, Kiev. Não é possível apontar nesse momento para onde vai a Rússia e de que forma os ocidentais vão reagir, porque eles parecem muito mais reativos do que, de fato, preparados para um tipo de invasão. Então, se nós tivéssemos realmente uma invasão grande, total, da Rússia, eu imagino que a resposta ocidental teria sido mais enfática e mais rápida. Então, nesse momento, eu acho que eles percebem que é uma movimentação do Putin para tentar escalar o conflito a tal ponto, justamente para medir as forças dos ocidentais e da OTAN. Professor Leonardo Trevisan, quero lhe ouvir sobre essas considerações de Lucas Leite, mas quero dizer também o seguinte: Jennifer Griffin, que é o repórter da Fox News nesse momento, um correspondente, informando que o discurso de Putin foi gravado. E a rádio independente russa Eco de Moscou informa que o discurso de Putin sobre o início da operação militar foi gravado no dia 21 de fevereiro. Ele está usando a mesma gravata que usou no dia 21 de fevereiro, e aí foi baixado o vídeo e nos metadados da página do Kremlin fica verificado que o discurso estava gravado desde o dia 21 de fevereiro, claro, para ser disparado na hora que os primeiros ataques fossem realizados, que as primeiras bombas fossem lançadas. Professor Leonardo Trevisan. Olha, boa noite a todos, boa noite ao Lucas, Olha, isso de alguma forma, ele constrói, ele reforça, o argumento de que isso é uma escalada, de algum modo, ponderada, é uma escalada construída, em que Putin foi testando as diferentes reações do Ocidente, ele foi imaginando até onde poderia ir nesta situação, aguardando as posições que o Ocidente poderia dar de resposta, eu insisto, na frase concreta que é o detonador de tudo isso, que é a frase do Lavrov, do Sergei Lavrov, que é o chanceler russo. Nós não vamos mais falar com a OTAN, porque a OTAN fala aquilo que os Estados Unidos diz que é para ela falar. Então nós vamos falar com os Estados Unidos. Eu insisto, isto só prova esse dado de que o discurso estava pronto desde o dia 21, isto completa o argumento de que Putin, de algum modo, tentou uma negociação primeiro com Olaf Scholz, na semana passada, já com aquela calmaria aparente de primeira vez, quando Scholz levou a posição que ele tinha trazido de Zelensky para Putin, dizendo que, foi aquela frase constante, a entrada da Ucrânia na OTAN é um sonho. Quando Scholz levou para Biden esta posição, recebeu um sonoro não vamos concordar. Putin já ficou, as bolsas no mundo tinham subido, recuaram, Putin já ficou de alguma forma mais preocupado. No domingo foi a vez de Macron passar pelo mesmo cenário. Macron faz um acordo com Putin, negocia, fala em nome da OTAN, fala em nome da Europa,
e esquece de combinar literalmente com os americanos e combinar com a posição de Biden. O não é visível e, deste modo em diante, eu insisto, né? Putin está, de algum modo, fazendo um fato consumado dentro da Ucrânia, numa medida cautelar, numa medida absolutamente pensada, para, como disse o Lucas, né? Em que ele ocupa regiões que são favoráveis a ele, sem maiores expansões. E aí vai sentar para negociar com quem efetivamente vai negociar com ele. Porque ele já não está conseguindo mais negociar com os agentes secundários, com os players secundários. Observe que nós estamos chamando de players secundários a Olaf Scholz e a Macron. É uma coisa, né, um pouco inimaginável há algum tempo atrás, né? E isso é importante. Eduardo, por favor. Um segundo, porque o primeiro-ministro Boris Johnson acabou de tuitar, né? Eu acredito que a gente tem a chance de, por pareamento, vou pedir à nossa direção de TV, que se é possível, acho que a gente coloque na tela a imagem aqui do nosso iPad, mas enquanto isso eu vou antecipando a informação. Estou apoplético, appalled, pelos eventos. Aí está o Twitter. Fui pego pelos eventos horríveis na Ucrânia e falei com o presidente Zelensky para discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu o caminho do banho de sangue, bloodshed, e destruição ao lançar esse ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e os nossos aliados vão responder decisivamente. Isto foi tuitado, foi publicado há cerca de 10 minutos pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Diego. É isso, Eduardo. Estamos ao vivo nessa cobertura com o jornalismo da Band, do Band News TV, agora 2h04 pelo horário de Brasília. Quero trazer uma outra informação, porque o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, ele foi às redes sociais também após o ataque de Putin, né, esse ataque direcionado à Ucrânia. Vou abrir aspas para o que ele afirmou. Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. Cidades pacíficas da Ucrânia estão sob ataque. Essa é uma guerra. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve parar Putin. A hora de agir é agora, portanto, aí o pronunciamento dele. E quero voltar aqui com os nossos entrevistados. Professor Lucas, o senhor agora há pouco falou exatamente sobre essas movimentações russas em território ucraniano. Ainda não dá para ter uma dimensão, né, do quão grande é essa ação, que a Rússia não classifica como o início de uma guerra, mas sim classifica como uma ação militar. De qualquer forma, é uma invasão do território da Ucrânia, né? E merece uma resposta internacional. Aí nós entramos de novo, né, na questão do limbo jurídico, do limbo em relação ao termo soberania e território. Porque uma vez que não é reconhecido aquele território mais como território soberano ucraniano, inclusive por causa de discursos até muito graves em relação à questão da própria existência ucraniana, em que o governo russo fala que não há um motivo de existência da Ucrânia, que ela é uma construção social, apenas uma narrativa, um discurso que não deveria existir na prática. Isso mostra, portanto, que não há reconhecimento dessa soberania e na forma como Putin enxerga, essa nada mais é do que uma ação muito similar ao que ele mesmo já fez, por exemplo, com a Crimeia, que é aquela ideia de reconhecer os indivíduos que são rebeldes, separatistas, aceitar, portanto, essas regiões enquanto novos estados soberanos, reconhecê-los e, no caso da Crimeia, depois foi feito um processo de anexação com a aprovação da população. Nessas duas outras regiões agora a leste da Ucrânia, o que a gente percebe é um movimento similar. Em certa medida, o ataque de Putin em relação ao país tem a ver com essa justificativa de tirar forças contrárias ao desejo da população de permanecer ou de ser parte da Rússia, em certa medida, ou, né, defender, portanto, o direito à autodeterminação do povo dessas regiões, que não se reconhece como ucraniano, mas se reconhece
né, com uma etnia, uma identidade, uma língua diferente. Então a gente tem uma série de elementos nesse caso que demonstram que há essa construção a partir do governo russo do que é legal e do que é ilegal. O porém disso tudo é a questão das capacidades da Rússia e das capacidades ucranianas. A Rússia é de fato uma potência militar? Obviamente. É um país extremamente importante, geopoliticamente falando, tem uma posição de destaque. Agora, nós temos um porém. Quando a gente pensa em termos de invasão total, de uma guerra total, guerra aberta, mobiliza de fato esses recursos, a gente fala de um custo muito maior. E um custo, portanto, muito maior que a Rússia pelo menos não tem apresentado economicamente nos últimos anos ser capaz de bancar. É bom frisar, né, conversava com um amigo, meu professor de economia, Eduardo Mekhtarian, e ele falava justamente que a Rússia tem uma quantidade de reservas internacionais tão alta que é para tentar segurar um pouco as sanções, tentar segurar um pouco o peso desse embargo, né? Não necessariamente o embargo no conceito em si, mas dessa pressão internacional pelas vias financeira e econômica. Ou seja, a Rússia vem se preparando cada vez mais, e já vinha se preparando, para uma posição de tentar retornar ao status de grande potência, de superpotência. Há, portanto, uma percepção do próprio Putin, quando faz esse tipo de ação, e assume isso como algo normal, legal, possível, de que o ordenamento pautado pelo Ocidente, em especial pelos Estados Unidos, ele não apenas está em crise, como ele acabou. Então, esse tipo de ataque, ele reforça a decadência do sistema de segurança coletiva europeia, ele reforça a decadência do próprio Conselho de Segurança e da ONU. É muito simbólico a gente perceber que, enquanto ocorriam ataques, eles estão lá no Conselho de Segurança discutindo, na verdade, sem nenhuma capacidade de coerção ou de definição. Então, esse ataque demonstra como a Rússia se coloca de frente e objetivamente de forma contrária, ao ordenamento representado pelas instituições do Ocidente, ou pautadas, construídas pelos Estados Unidos. Uma invasão, portanto, russa, mesmo que limitada, se ela não for, de alguma forma, contestada no nível militar, isso vai significar uma vitória acachapante de Putin, que vai mostrar que sim, né, a barganha não é mais necessariamente o melhor meio de conseguir reaver essa posição importante, e que, de fato, a via militar e buscando, aos poucos, reconstruir a posição de uma esfera de influência, né, parecido com o que seria, então, uma esfera pós-soviética de influência russa, seria interessante, valeria, né, é possível pagar para ver, porque os ocidentais não têm condições ou não querem bancar um conflito de tamanha proporção. E aí nós entramos de novo na questão dos custos. Não apenas os russos têm que lidar com custos demasiados, uma invasão plena, total, de um controle do território, como também a gente teria que pensar em o que seria essa Ucrânia posteriormente a isso, né? A gente teria rebeldes, teria uma população armada, teria um conflito aberto, e invasões e controles de território nos últimos 20 anos se mostraram uma estratégia furada, uma estratégia ruim, tanto do Ocidente, por exemplo, no Oriente Médio, na África, quanto de líderes que se achavam, né, com mais poder do que tinham de fato. Perfeito. Bom, a gente via há pouco imagens de Kiev, vamos com imagens ao vivo de Kharkiv, onde mais cedo foi registrada, então, aquelas explosões que a gente mostrou ainda com a imagem noturna. Essas são imagens do amanhecer na Ucrânia, em Kharkiv, naquela região exatamente onde a gente tinha as explosões. Lá ao fundo é a mesma câmera que está sendo utilizada para essa mesma posição de câmera, e lá no fundo a gente vai ver as imagens que foram detonadas, as bombas que foram detonadas durante a madrugada. Professor Leonardo Trevisan. Só um segundo. Eduardo Castro antes. Felipe, a Casa Branca, POTUS, President of the United States, publicou no Twitter também esta mensagem: a Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição nesse ataque que esse ataque vai trazer, e os Estados Unidos e os seus aliados e parceiros vão responder de forma unida e decisiva. O mundo vai cobrar a responsabilidade da Rússia. Tweet do presidente Joe Biden agora há pouco também.
Bom, 00:56, né, nos Estados Unidos. Cerca de 1 hora, mais ou menos. De Joe Biden. E a situação é aquela, né, professor Leonardo Trevisan? Biden não está dormindo, Olaf Scholz já está acordado, Boris Johnson já tuitou. Eu estou vendo aqui, o Macron ainda não tuitou. Talvez ele esteja ainda colocando a gravata. Daqui a pouco ele vai tuitar. E outro que ainda não tuitou, e já, no caso, já é tarde, foi Xi Jinping ainda. Esse ainda não se posicionou pós, né, essa ação, professor Leonardo Trevisan. Aliás, professor, só lembrando que hoje, já ontem, né, nem sei mais, pelo horário da China, o Departamento de Estado se posicionou, no caso, o Ministério das Relações Exteriores da China se posicionou firmemente pela primeira vez, dizendo que os Estados Unidos estavam colocando fogo na questão, né, e que por meio do porta-voz, ou da porta-voz, disse que colocar fogo nesse instante, as sanções, eles quiseram dizer, inclusive disseram, durante o briefing disseram, as sanções não seriam a melhor saída para este momento, professor. Ricardo, eu penso que você trouxe, não é, o ponto central para a nossa discussão, né? Talvez a gente precisasse juntar A com B, né? Após essa fala do Ministério das Relações Exteriores chinês, pela porta-voz do Ministério, né, Putin se sentiu suficientemente fortalecido para agir, né? Me chamou a atenção, nesse documento que eu vi estar no começo da noite, né, que há uma palavra pouco diplomática e não pouco muito utilizada pela diplomacia chinesa, né? Um adjetivo forte. Ele chama a ação norte-americana de imoral, né? Esse dado representa exatamente um degrau acima nas palavras. Sim. Me perdoe lhe cortar nesse momento, é porque a gente tem imagens ao vivo e repórter nosso ao vivo nesse momento, né, para falar a respeito do que acontece no leste europeu. Ian Boechat, muito bom dia para você. Né, a sua localização exata, Ian. Olá, bom dia. Estou em Slaviansk, na região do Donbass, na província de Donetsk, na área ocupada pelo governo ucraniano. Teve bombardeio hoje em toda essa região. Mais cedo a gente estava ouvindo as bombas, mas como você pode ver, a cidade está relativamente tranquila, mas está todo mundo tentando sair daqui, eu também estou tentando sair daqui, a gente está vendo a melhor maneira de ir mais a oeste, né? Mas, enfim, a invasão começou, toda essa movimentação de carro que você está vendo aqui, é muita gente saindo da cidade, nesse momento a gente está muito perto das repúblicas separatistas, cerca de 40 quilômetros da fronteira, onde estão os separatistas e também as tropas russas, né? Vou pedir licença a vocês, vou pedir para que a gente coloque na tela mais uma vez, até para não só de seu interesse, como também seu interesse jornalístico, também, como você acabou de falar, é necessário que você tome todas as providências pela sua segurança. Então, o Ministério de Defesa russo divulgou agora, por meio da agência RIA Novosti, quais foram os alvos preferenciais nessa ação. O Ministério da Defesa da Rússia começou um ataque militar a instalações militares ucranianas como parte de uma operação que está em andamento. Armas de precisão foram usadas contra a infraestrutura militar, pontos de defesa aérea, campos aéreos militares, aviões, prioritariamente. Os militares dizem que a Rússia não estão atacando cidades. Vou até abrir aqui no ponto em que se fala isso. Aqui a frase bem no meio aqui, está em inglês, mas dá para perceber. The military said that Russia, os militares disseram que a Rússia não está atacando cidades ucranianas, contrariamente ao que é dito por aí, dessa maneira, otherwise. Civis ucranianos não estão sob ameaça, segundo este comunicado. Ian, é isso que você vê aí na Ucrânia? Por enquanto, sim. A minha visão é muito limitada. Eu estou aqui no hotel, não me movimentei muito hoje, nessa madrugada, por conta, a gente não sabia o que está acontecendo, mas isso era um pouco esperado. A gente precisa lembrar que essa região onde eu estou aqui é uma região de russos étnicos, né? Muita gente duvidava que a Rússia faria um ataque contra cidades, contra civis, até porque
isso seria muito ruim internamente para o Putin, né? A expectativa mesmo era que ele fizesse um ataque contra alvos militares, inicialmente contra a infraestrutura, para depois sim enviar tropas, seriam tropas, entre aspas, de libertação na visão dos russos, né? Então, aqui na cidade está tranquilo, não tem reporte, não tem informações de vítimas civis e, por enquanto, o que parece é, de fato, um ataque de precisão com objetivos militares e objetivos de infraestrutura. Ian, vou liberar você nesse momento para que você possa procurar uma melhor posição, fazer os seus deslocamentos necessários para a sua segurança também. E ao longo da programação do Band News TV e da Band TV, você volta com novas informações do que acontece aí na Ucrânia. Muito obrigado. Está tudo tranquilo por aqui. Obrigado ao Ian Boechat. Primeiro de tudo, é importante essa informação, né? Nós temos um colega lá e que ele está se deslocando, não só no sentido de prestar as melhores informações, como de fazer isso em absoluta segurança. Professor Leonardo Trevisan, eu lhe interrompi para a gente ouvir o Ian Boechat, e era importante o relato dele, porque ele está exatamente no palco das ações. Professor, vamos concluir. Exatamente a frase do Ian deixa bem a situação que não é? O tipo de ação que a Rússia fez é uma ação bastante pontual, né? Com alvos bem definidos, né? A informação que o Eduardo completou do tipo de armamento utilizado visa exatamente objetivos militares, conter a reação ucraniana, e não é uma reação para mover, vamos dizer dessa forma, qualquer conceito de guerra total. Não é algo contra a sociedade ucraniana, né? Não é isso, né? Eles não teriam essa função. A função é exatamente de limitar a reação das tropas ucranianas contra os russos e, na prática, sem forçar que a mesa de negociação efetivamente aconteça com quem decide, né? Que na prática, os Estados Unidos e a própria Ucrânia, né? A Rússia. Pode falar. Em Kiev, é que as informações vão chegando. Vamos colocar o áudio, inclusive, da Reuters nesse momento. Essas são imagens ao vivo, né? Lá nós temos 7 horas e 19 minutos. É o início da manhã, até porque nós estamos no inverno. A gente viu agora há pouco o Ian, quando falava, a fumaça saindo da boca dele por causa do frio, né? E a gente tem, claro, dificuldade para ouvir por causa da distância da captação. Mas esta é a informação, né? A informação é que começaram a tocar as sirenes em Kiev de 10 em 10 segundos. Essa câmera da Reuters, que é uma câmera que está localizada na Praça Central, ela não faz a captação perfeita desse som das sirenes. Mas a gente tem a informação confirmada dos nossos colegas da Reuters que estão em Kiev. Diego. É isso, Felipe. Seguimos ao vivo nessa cobertura especial. É claro, a todo momento pintando informação, a gente repassando aqui para o nosso espectador. Eu quero ouvir agora o professor Lucas, porque, é claro, há um contexto todo de lideranças, a gente está falando aqui da diplomacia. É claro que isso é muito importante, mas existe um contexto humano quando falamos em conflito, né? A população local e o que isso pode acarretar para essas pessoas. O Ian estava falando sobre pessoas já procurando sair dessa área onde o confronto está acontecendo nesse momento. O que isso pode representar exatamente para a população, né, e para as pessoas que vivem nessas áreas que podem ser atingidas por um conflito armado, professor? É importante lembrar dessa fala, né, da Secretaria de Defesa, do Ministério da Defesa russo, em que ele ressalta o uso de armamentos táticos específicos. Na verdade, armamentos estratégicos focados para ataques pontuais. Então, esse tipo de ataque pontual, ele foca em instalações militares, ele foca, né, exatamente nas questões mais de logística, mais amplas. Esse é um dos níveis da escalada de um conflito. Ele não visa atingir alvos civis, o foco dele não é causar destruição gratuita, né, e, portanto, atrapalhar o funcionamento do dia a dia. O alvo é claramente, pelo menos, a gente está falando desse momento, a gente está falando desse tipo de ataque ocorrendo agora. Mas esse alvo, portanto, é para
atrapalhar a organização e a mobilização militar possível dos ucranianos. Isso é para, portanto, é para retardar a possibilidade de uma resposta efetiva, é para destruir baterias antiaéreas, é para justamente criar um ambiente em que é possível barganhar com mais peso, né, inclusive falando de uma possibilidade de avanço no país. Mas, efetivamente, igual o professor Trevisan falou muito bem, concordo plenamente, falei disso agora nas redes sociais, inclusive, que um tipo de operação como essa está muito longe de ser uma guerra total. E guerras totais, aí sim, de fato, geram um impacto enorme na vida das pessoas, no cotidiano, no trabalho, nas relações como um todo. Não significa dizer que, nesse momento, não há nenhum tipo de alteração na vida das pessoas, do cotidiano. É claro que existem. Há um medo muito grande, há, portanto, uma ansiedade da população em saber como se defender caso haja algum tipo de alteração na forma do combate, se esses mísseis, por exemplo, se esses ataques eles ocorrerão para além de alvos militares no futuro. Essa indefinição da realidade é que gera esse impacto na vida das pessoas, que vão procurar bunkers, que vão procurar assistência, né, a partir da defesa civil, que vão buscar sair do país. Então essas movimentações elas são muito mais causadas por um mal-estar gerado naturalmente pela guerra, por um conflito armado, do que pelo que a gente percebe agora. O que não significa que isso não que vá se alterar, né, ou que não vá se alterar mais para frente. E aí as movimentações em torno tanto da esfera militar quanto da sociedade civil tendem a se misturar. A gente torce nesse momento para que esse nível de escalada mantenha-se baixo. Por incrível que pareça, é um ataque militar, mas ele ainda se mantém baixo em termos do que a gente chama de teoria da escalada, para que haja ainda uma oportunidade de barganha entre os atores envolvidos. Professor Lucas Leite, muito obrigado ao senhor por colaborar conosco. Uma excelente quinta-feira. Eu que agradeço. Diego, as informações a respeito de Mariupol, Diego. Vamos lá, Felipe, você que nos acompanha, agora mostramos um ataque justamente em Mariupol, como falava o Felipe, que é uma cidade portuária, a principal controlada por Kiev. Isso fica perto da linha de frente, no leste do país. Estamos revendo esse momento, não é? Dá para ver claramente aí por conta justamente desse contexto. O dia ainda não tinha amanhecido, então dá para ver os clarões desse ataque, né? Desse início de ação militar da Rússia no leste da Ucrânia que estamos acompanhando. Para você que nos acompanha nessa transmissão especial, é um momento histórico, é um momento importante e que com certeza trará muitos desdobramentos, não só para essa região, mas para todo mundo, Edu. Alguns desdobramentos. O petróleo acaba de bater $100 pela primeira vez em mais de 7 anos, justamente por causa das notícias que vêm da Ucrânia e da Rússia. Também uma outra informação, mercados acionários da Ásia caindo entre 2% e 3% neste momento. E mais uma outra informação que acaba de chegar também, o presidente da Ucrânia solicitou uma reunião do Conselho Nacional de Defesa e Segurança para declarar lei marcial, ou seja, toque de recolher. Esta é uma informação que acaba de chegar também. Está no ar nesse momento. Sim. Essa aqui é a página da BBC de Londres, que vem dando essa informação nesse momento, bem como a informação que vem logo abaixo sobre o preço do petróleo. Zelensky já tinha então convocado os reservistas da Ucrânia, agora toma uma nova medida, professor Leonardo Trevisan. O que me chamou muito atenção no alerta do Eduardo é a subida no preço do petróleo, né? Não é só pela nossa bomba de gasolina aqui, é porque o que ela vai fazer na recuperação econômica dos PIBs ao longo do mundo, né? 2 ou 3 entidades, 2 ou 3 instituições de análise de risco já antecipavam, Eduardo, que a probabilidade, eles já tinham feito cálculos macrométricos e já antecipado que a probabilidade com uma situação de tensão militar efetiva, essa ainda é pontual, né? Nós podemos pensar quando ela, se por um acaso Biden insistir nas negativas, Putin vai avançar nesse processo, né?
ou se os ucranianos, vamos dizer assim, tomarem a liberdade de enfrentar de fato as tropas russas. Aí vai ser pior ainda. Né? Com um quadro 120. A expectativa do mercado internacional é que o petróleo vá a 120 caso a situação, como o senhor falou, chegue de fato numa guerra. Numa guerra, né? E aí nós caminhamos para o imponderável, porque nós temos que pensar um pouco que as sanções econômicas, se elas efetivamente forem cumpridas na escalada que o Biden está fazendo, não vai haver possibilidade de você pagar em dólar pelo petróleo russo. Nós estamos falando do segundo produtor de petróleo do mundo. A Rússia só perde em 700 mil barris para a Arábia Saudita. A Rússia produz praticamente 10 milhões de barris de petróleo dia. Isto representa praticamente 12% do consumo mundial de petróleo e é para clientes específicos industriais. Ora, é evidente que nós estamos lidando com uma situação em que aquela probabilidade do ano recuperar-se do que foram os anos da pandemia estão em risco. Esse quadro é um quadro que tem que ser repensado. Eu chamo a atenção, Eduardo, nessa tua alerta sobre o preço do petróleo, não é? Até onde irá o fator essencial da potência hegemônica Estados Unidos de dizer eu não aceito sentar para negociar uma outra ordem mundial com a China. Porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos vendo um player que é a Rússia, que acaba de fazer um acordo de amizade ilimitada com a China e adere exatamente a esse desafio. Putin é suficientemente esperto para identificar o momento. Ele identificou o momento mais frágil e tudo mais. E identificou também o momento econômico. Né? A quantidade de reservas que a Rússia montou é só o primeiro ponto desse sinal. O ponto real e efetivo é que a Europa não pode tomar nenhuma atitude de confronto econômico real com a Rússia. Observe que Putin, mesmo com as intervenções, manteve o gás em absoluto. 45% do gás necessário para tocar as indústrias e aquecer as casas na Alemanha é esse gás russo. Esse gás russo, observe a fala de Mário Draghi, o experiente ex-presidente do Banco Central Europeu, atual primeiro-ministro italiano, dizendo o seguinte: olha, a Itália não pode fazer qualquer negociação nesses termos. Nós não temos energia vinda nem de fator matriz energética nuclear e muito menos de carvão. Nós dependemos em tudo do gás russo. Eu estou falando da 8ª economia, da 3ª economia europeia, que é a economia italiana. É evidente que esse quadro vai ponderar e está na razão da cautela e da forma com que tanto Biden como Boris Johnson, Biden pediu orações, Boris Johnson fez uma espécie assim de chamamento à paz, né? Porque efetivamente o quadro não é favorável a um confronto depois de 2 anos de pandemia e principalmente depois de um decréscimo do comércio no mundo que já vinha de antes da pandemia. 2019 foi um dos anos em que menos o comércio cresceu no mundo, porque exatamente nós vivíamos o confronto do choque comercial entre Trump e Xi Jinping. Este quadro estava fora. A gente tem novas imagens que chegam da Ucrânia, Diego. É isso, Felipe, de um ataque em Nova Kakhovka, que é uma cidade portuária na região de Kherson, no sul do país. Vamos acompanhar essa imagem. As imagens vão chegando, tá? A todo instante a gente vai recebendo aqui na redação e, é claro, repassando para você que nos acompanha nessa cobertura especial do Band News TV e da Band, o clarão lá no fundo do momento, então, do ataque em Nova Kakhovka, que é uma cidade, então, que fica na região portuária, na região de Kherson, ao sul do país, né, Edu? Em mais alguns instantes, nós estaremos em contato com Genebra. Em mais alguns instantes, nós estaremos em contato com Jamil Chad.
que, não só com toda a sua experiência, mas também com os contatos que tem a partir da Suíça, vai nos trazer mais detalhes e informações certamente atualizadíssimas a respeito de tudo que está se passando, ou pelo menos, é sempre bom lembrar, né? Aquilo que estamos sabendo, que de acordo com as fontes de um lado e de outro estão se passando. Nós tivemos informação de primeira mão, por intermédio do Jan Boechat, que está na Ucrânia. Ele nos confirmou em boa parte aquilo que estamos vendo e lendo também por agências internacionais, e também estamos vendo pela emissora de televisão russa, da qual nós estamos nos valendo, da Russia Today, RT, para também fazer, tentar, para que a gente tenha, a gente está tentando fazer com que olhemos por todos os lados, né? Mas sempre com essa ressalva de que em momentos de guerra nós devemos ter muito cuidado com certezas que vemos e com frases que ouvimos. Edu. Às vezes não são exatamente do jeito que a gente imagina. Imagens de Kiev nesse momento com o som das sirenes, então, no amanhecer, né, de Kiev, capital da Ucrânia. A gente vê que agora é uma outra posição de câmera da Reuters. São os nossos colegas que estão ao nível do chão, né? Estão nesse momento não mais utilizando só aquela câmera do alto da praça. Naquele estacionamento que a gente fez. No mesmo local, deve ser inclusive a sede da Reuters em Kiev, mas eles já estão ao nível do solo, né? E ali então se consegue fazer a captação do som da sirene. Professor, tanto em Mariupol como em Nova Kharkov, nós tivemos aí ataques às zonas portuárias. Era aquilo que a gente explicava há pouco, né? Nesse mapa que a gente mostra bem essa região. É importante o domínio de regiões marítimas para a Rússia, né? Para que não haja ali possíveis ações, né, da OTAN chegando por esses portos, pelo Mar de Azov, né, até a região de Donetsk e Lugansk. É a situação agora estratégica também da Rússia de saber aonde pegar e lançar os seus ataques, aonde lançar os seus avisos desde a madrugada no leste europeu. Felipe, o que a cobertura tem mostrado, né, eu concordo inteiramente com o Eduardo, né, que precisa ter muita cautela, que é o quanto nós sabemos neste momento. Mas o que a sequência de explosões e a sequência de avisos, né, deixa muito claro que o planejamento dessa ação por parte dos militares das Forças Armadas russas era muito bem estruturado, né? Eles estão, vamos dizer dessa forma, atingindo os pontos vitais de defesa da Ucrânia. O que a Rússia está tentando fazer é diminuir ao máximo a capacidade de resistência, porque ela não quer nenhum tipo de derramamento de sangue muito excessivo, ela não quer atingir civis. Ela não está interessada nisso, né? Ela está interessada, sim, em deixar muito claro quais são os limites que ela tem para fixar aquilo que ela quer. A Rússia quer que a OTAN não entre na Ucrânia. É isso. A partir deste momento acontecer, a Rússia vai recuar. Esse quadro, porém, ele sinaliza uma mudança no próprio conceito de segurança europeia, né? Felipe, quando você lembrou de 1991, você lembrou bem, inclusive, da promessa feita aos russos de desativação da OTAN. Foi exatamente o contrário que aconteceu. A OTAN engoliu praticamente 80% das antigas repúblicas socialistas soviéticas. Sobraram essas três: Geórgia, Bielorrússia e Ucrânia, que são, olha o mapa, elas são vitais para a defesa da Rússia em qualquer situação. É nesse quadro que Putin diz, daqui não passa. Agora, este quadro que Putin diz, daqui não passa, apoiado exatamente no momento em que nós temos uma enorme escalada do desafio chinês
ao poder hegemônico americano. E uma fragilidade no exercício do poder completo, total, por parte de Biden pelas condições políticas dos Estados Unidos. Um pouco mais sobre... Perdão. Isso nós podemos lembrar. Desculpe interrompê-lo, professor. Eu queria, ainda nesse aspecto internacional, trazer a China, né? Retomar o papel da China nesse contexto e o quão importante é a presença dela, o alinhamento com a Rússia, para que isso acontecesse, que os acontecimentos se desdobrassem dessa maneira. Olha, Diego, a presença da China ela está tão consolidada, não é? Que ela é praticamente o avalista das ações russas. Quando Eduardo trouxe a lembrança do manifesto do que é, né, o Ministério das Relações Exteriores chinês hoje à tarde, ele precedeu há algumas horas o ataque russo. Se nós olharmos para a decisão tomada no domingo da anexação do reconhecimento da independência, né? Lapsus linguae, Eduardo, acontece, né? De alguma forma, né? Do reconhecimento da independência das duas repúblicas, nós vamos ver que foi precedido com a frase, com a intervenção de Yang Yi na conferência da Entidade de Cooperação e Segurança Europeia, em Munique. O chanceler chinês abriu a porta para que o russo o fizesse. E hoje, o comentário bem claro de apoio fez com que Putin avançasse no começo da noite. É evidente, Diego, que a China, vamos dizer assim dessa forma, está tirando as castanhas do fogo com outras patas de gato, né? E, de alguma forma, está forçando os Estados Unidos a sentarem para uma mesa de negociação em que a discussão sobre segurança europeia será só o primeiro item de vamos dizer dessa forma, de um redesenho do contexto de hegemonia econômica e militar no mundo inteiro, com 2 novos donos, não mais com um só. Professor Leonardo Trevisan, temos uma situação nesse momento de amanhecer na Europa. Nós temos, para daqui a algumas horas, uma retomada da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Podemos trabalhar com alguma expectativa em relação ao Conselho de Segurança da ONU? Porque o que a gente viu na reunião que terminou no início da madrugada foi o presidente pro tempore, que é exatamente o embaixador russo, desconhecendo os apelos. No momento que estava reunido o Conselho de Segurança, foi lançado o ataque. Putin já tinha gravado um vídeo no dia 21 para aquele momento do ataque. Quer dizer, como o senhor disse, já estava tudo estudado por parte da Rússia e nada foi modificado em relação a, por exemplo, o Conselho estar reunido. O que pode determinar o novo encontro do Conselho? Pode ter alguma diferença nesse amanhecer em Nova York? Olha, o embaixador brasileiro, Ronaldo Costa, hoje, né, falando, que é embaixador nosso, né, na ONU, ele foi muito apropriado em fazer uma defesa do ambiente ONU, né, dizendo que o ambiente ONU não tem poder de coerção, ele não tem poder para impedir situações, né? E ele repetia, nem é para isso que ele existe. Ele é um cenário para que, de alguma forma, abra-se espaço para a ação da diplomacia. O problema é que nós vamos ter muita cautela para que a ONU não se transforme na Liga das Nações lá de 1936, 37 e 38. É evidente, né, que há um risco muito grande nesse distanciamento da realidade da ONU com as cenas que vocês mostraram, que a Band News mostrou com clareza, né, em que o embaixador ucraniano abandona o ambiente, né? Esse cenário
é um cenário em que há uma espécie de desidratação muito forte, até mesmo do poder da ONU como um espaço de discussão. Tomara que isso não aconteça, né? Porque nesse redesenho da situação internacional, numa realidade em que essa potência emergente China reescreva primeiro a segurança europeia e depois os demais, a gente tem que perguntar se sobrará espaço para uma sobrevivência da ONU como nós a conhecemos. É indiscutível que talvez nesse redesenho, o redesenho inclusive do papel da ONU, daquela ONU criada em 1946 e pouco alterada no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, talvez tenha que ser repensado. Esse talvez seja a última etapa desse processo, mas é indiscutível que ele acontecerá. Professor, uma informação nova que chega também a partir da Europa, divulgada pela Ucrânia, de que há tropas se movimentando a partir de Belarus, a partir da Bielorrússia, onde aconteciam exercícios militares, e inclusive era essa a justificativa apresentada tanto pelo governo de Belarus, pelo Alexander Lukashenko, quanto pelo o presidente russo, o presidente Vladimir Putin, para a existência, para a presença de um contingente bem representativo de militares naquela região. São vários, aliás, as fontes citadas pelas agências internacionais de fontes ucranianas, dizendo que tropas a partir de Belarus estão se juntando ao ataque russo vindo do norte da Ucrânia. Aí que está. Para isso a gente está novamente com o mapa. E aí Belarus é uma das possibilidades da Rússia utilizar um parceiro, né, onde realizava há pouco esses exercícios militares e está cercando com isso a Ucrânia. Como ela está ao norte da Ucrânia, ela faz exatamente aquele trabalho de cercar a Ucrânia de um lado. A Rússia faz isso, né, com Belarus, e de outro lado pela Crimeia, que já foi ocupada pela Rússia em 2014. E isso coloca uma dificuldade muito grande das tropas da OTAN, inclusive, se posicionarem melhor nesse quadro todo. Nós temos tropas da OTAN na Lituânia, nós temos tropas da OTAN na Polônia, na Letônia, na Turquia, no entorno, mas ela não alcança a Rússia. E aí é bom lembrar também o que disse há pouco o professor Leonardo Trevisan, porque os nossos telespectadores vão se renovando, professor Trevisan. O senhor usava o termo, né, de que a Ucrânia, né, é exatamente o tampão por onde passaram Napoleão e Hitler, né, lembrando aí o que aconteceu há mais de 200 anos e o que aconteceu no século passado na Segunda Guerra, professor. Exatamente. O quadro que vocês mostram é bem interessante, porque eles mostram o cerco, o exercício daquelas tropas. No final de semana, essas tropas tinham que ser desmobilizadas. O Lukashenko, outro nome, o ditador em plantão na Bielorrússia, né, tomou a decisão de manter as tropas russas, porque ele também já sabia que, de alguma forma, a ação viria. O que me parece muito claro, Felipe, é que a Rússia escolheu uma formação militar em que ela praticamente é avassaladora em relação ao equilíbrio da Ucrânia, para tirar da Ucrânia qualquer veleidade de resistência. Olha o tamanho, olha o volume do cerco, será impossível a resistência. Nem mesmo simbólica, porque ela está destruindo os pontos sensíveis de resistência simbólica, as áreas militares. Há um pleno conhecimento disso, né? De algum modo, o fato real é que Putin está deixando a Ucrânia sem ação. E está, de algum modo, comunicando ao Ocidente que essa Ucrânia sem ação, ele não pretende fazer nada além disso. Ele só quer aquilo que ele queria desde antes, e desde aquilo que Olaf Scholz, já tinha encontrado com ele na terça-feira, no dia anterior a que o presidente brasileiro esteve lá, né? Ele quer que a OTAN assuma o compromisso de não estar na Ucrânia.
como também na Geórgia, como também na Bielorrússia, por motivos de segurança institucional, segurança militar russa de fronteira bastante compreensível. É esta a realidade que nós estamos enfrentando. Se Biden, mas isto, vamos imaginar a seguinte situação, Biden concorda com essa ocupação, é uma punição mais ou menos simbólica, ele passa uma imagem para o eleitor médio americano de fragilidade. Bom, se nós estamos nesse momento aqui no Ocidente aguardando, né, amanhã em Nova York para o início da reunião do Conselho de Segurança da ONU, o reinício, né, uma nova reunião, nós temos uma sede da ONU também na Europa, em Genebra, e vamos para a Suíça com o Jamil Chad se juntando a nós. Eduardo Castro antes de chegar ao Jamil, até para que ele incorpore na análise dele, tuitou agora há pouco o secretário de Estado, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Antony Blinken. Nós temos a tela com a imagem nesse instante do tweet, em que ele diz: o secretário de Defesa, ou seja, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, e eu, conversamos com Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, para condenar o ataque da Rússia à Ucrânia e discutir a resposta coordenada da aliança. Estamos unidos no sentido de responder à Rússia e esforçar e reforçar o flanco do leste da OTAN. Jamil Chad, bom dia para você. Bom dia a todos. De fato, essa é a declaração, Eduardo, do ministro das Relações Exteriores, do secretário de Estado norte-americano, que já foi respondido, inclusive, pela própria OTAN, pelo Stoltenberg, que disse de uma forma muito clara, pelo menos nas redes sociais, condenando justamente esses ataques que já são interpretados aqui, Eduardo, como uma tentativa, e essa palavra utilizada, de neutralização militar da Ucrânia. Essa é pelo menos a primeira sensação que dá justamente de um país que quer a neutralização militar. Se vai haver algum tipo de invasão terrestre ou se vai haver algum tipo de tomada de cidades, isso ainda não está claro. O que está claro, pelo menos por enquanto, é que existe essa tentativa de neutralização. Voltando ao que o professor disse, sim, retornando ao ponto inicial, que é impedir, ou pelo menos deixar muito claro, que não haverá nenhum tipo de aceitação na incorporação da Ucrânia à OTAN. Esse já era o ponto fundamental de Putin nos últimos meses, ganhou força nas últimas semanas e hoje, pelo menos por enquanto, insisto, pelo menos por enquanto, essa parece ser a situação. Também é muito preocupante o fato de que, apesar disso, não está se revertendo, pelo menos por enquanto, numa invasão terrestre total. O que já preocupa muito é a onda de refugiados que esses ataques podem gerar. Tanto a União Europeia como a ONU, no caso, desde ontem, já dando sinais de que as reuniões já estavam acontecendo, inclusive aqui em Genebra, para se preparar para essa onda de refugiados. Essa é uma grande preocupação dos países próximos da Ucrânia, e aí principalmente a Polônia, que chegou já a dizer que estava, ou pelo menos, se preparando para receber 1 milhão de refugiados ucranianos. O total, alguns aqui falam, inclusive, Eduardo, até 5 milhões de refugiados poderiam ser gerados por essa crise. O que a televisão russa vai dando neste momento é de 100 mil só nos últimos 3 dias. 100 mil refugiados subindo pela região do Donbás, né? Passando em direção ao território russo, só nos últimos 3 dias, Felipe. Mas, Jamil, Polônia vai abrir um corredor de passagem e aí tem como sustentar esse corredor para algo em torno de 1 milhão até 5 milhões de pessoas, porque realmente vai ser uma peregrinação das maiores. De fato, Felipe, e aí é um teste muito grande que é colocado justamente à União Europeia. Vamos lembrar que, principalmente, a Polônia e a Hungria, países muito próximos e que seriam talvez os primeiros a serem afetados, ou um dos primeiros, são justamente aqueles mais reticentes ao longo aí dos últimos anos a abrir suas fronteiras para qualquer outro tipo de refugiado. E aí, claro, a grande pergunta que fica é que tipo de política de asilo a Europa adotaria diante de uma situação dessa. Também fica muito claro
que, claro, que no caso desse confronto acontecendo, a Europa, e não só a questão ucraniana, é colocada em um grande teste, um teste justamente da sua própria segurança. Por quê? Isso já veio sendo dito na ONU, no Conselho de Segurança, mas também nas instituições europeias. Se isso acontece na Ucrânia, o que falar das outras repúblicas, dos outros países que fizeram já parte da União Soviética e que, claro, hoje se sentem extremamente ameaçados. Não é por acaso que as vozes mais estridentes pedindo sanções, pedindo ação do Ocidente são aquelas vindas justamente dos países que se sentem ameaçados, que dizem de uma forma bastante clara, hoje é a Ucrânia, amanhã pode ser eu mesmo. Perfeito. Professor Leonardo Trevisan, 1 minuto para o senhor, porque nós vamos em instantes nos despedir dos telespectadores da Band TV. A última observação em 1 minuto, por favor. Aí. Olha, eu concordo inteiramente com a frase do Jamil, né, sobre o cuidado com os próximos. E, Jamil, eu fico preocupado com uma expressão que começa a aparecer, né? A finlandização das outras repúblicas que eram repúblicas soviéticas, a começar a primeira que vai se finlandizar, e a presença militar está indo nessa linha, é exatamente a Ucrânia. Quantas mais em seguidas, só o tempo dirá. Esse ponto que o Jamil trouxe, professor, é interessante, a gente não tinha tocado. Essa onda de refugiados, mais uma vez, vai surgir na Europa. E aí é uma situação de 1 a 5 milhões de pessoas. Esse número, que é um número variável, não se tem uma ideia precisa nesse momento, mas vai criar mais pressão ainda sobre os países europeus, os chamados ricos países europeus, aqueles que não estão numa situação... Todo mundo está, né? Mas... aqueles que normalmente as pessoas procuram, né, mais na Europa Central, né, para concluir ali a sua fuga do país de origem, né? Com toda razão. A possibilidade que o Jamil trouxe, esse debate que o Jamil trouxe sobre como acomodar essas pessoas, será um teste, inclusive, para a democracia, para as próximas eleições, em todo o continente europeu, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Obrigado aos telespectadores da Band TV que nos acompanharam até aqui nesta madrugada, e nós vamos nos despedindo dos telespectadores da Band TV que vão acompanhar, é claro, ao longo desta quinta-feira novas informações sobre o que acontece no leste europeu, na região da Ucrânia, fronteira com a Rússia, e também ter todas as informações do Brasil e do mundo nos nossos noticiários. A você, telespectador da Band, nessa madrugada, o nosso agradecimento. A gente vai seguir com a programação normal do Band News TV, com Jamil Chad, Leonardo Trevisan, Diego Sarza e Eduardo Castro. Um bom dia aos telespectadores da Band TV. Oi, seus lindos! Como vocês estão nessa madrugada maravilhosa? Estão aqui esperando, eu sei, pra curtir Dragon Ball Super, né? Inclusive, pra ver aquelas beldades que apareceram agora no Torneio do Poder. A gente nunca tinha visto Mulher Saiyajin, agora a gente tem 2, eu ia falar 3, mas é 2 que juntam e faz mais uma, entendeu? Que é da hora. Eu gosto muito, porque eu conheço mais a Kefla, que é a junção das duas, né? E a Kefla tá no joguinho, então dá pra jogar um pouquinho. O pessoal reclamou no começo que, pô, vai acabar com outro personagem lá, que vocês vão ver, vocês vão sacar qual é que é. Mas não acabou, tudo manteve. A gente teve um novo personagem que foi muito legal também inserido. E a Kefla, no final das contas, foi uma adição muito bacana a Dragon Ball Super, que é um cast majoritariamente masculino, né? Eu fico muito feliz com essa mudança, mas vamos lá. O que vai ter no Mais Geek de hoje, Gé? Zumbi. Zumbi? Zumbi nas mais variadas formas. Porque a gente tem um review, a gente fala de Dying Light 2, que acabou de sair, e que é muito bom, por sinal, joguem. E a gente tem uma lista de jogos com zumbis.
Tem algum, assim, de cabeça que você... Porque, assim, obviamente a gente fala de zumbi, a galera vai direto no quê? Resident Evil. Exato. Mas aí, tem muito mais que só Resident, né? Eu queria lembrar um aqui que a gente não comentou na pauta, mas que vale a pena a gente mencionar, que são os modos zumbis que são inseridos em Call of Duty. Todo ano tem esse modo virou um negócio incrível e, tipo, é avassalador a quantidade de pessoas que entram no game só pra jogar esse modo com novas técnicas. Ultimamente, agora você vira até o zumbi pra atacar. É um negócio incrível, fora de sério, gosto muito. Não é só isso, né? A gente também tem, por exemplo, Red Dead Redemption, que tem o Undead Nightmare, que também é muito bom, gente. Gosto, mas é melhor que o segundo. Muito bem, eu tenho outra polêmica então pra perguntar. Você que tá aí em casa pode opinar, mas já é. Last of Us é zumbi? Sabe quando você faz? Vou responder de cara, mas é difícil criar essa resposta, porque eles se comportam como, mas eles não são, porque origens são diferentes, né? Uma coisa mais natureba. A origem a gente tem muito clara que é assim, os zumbis eles surgem de acordo com um vírus, né? Um vírus normalmente da raiva, que aí deixa as pessoas meio loucas, consequentemente vira zumbi. Uhum. Mas The Last of Us, no caso, é assim. não é assim, é a questão do fungo, né, meus amores? Chega de papo, vamos ver Dragon Ball Super, mas volta com a gente, que a gente quer falar de zumbi com vocês. Eu sei que vocês estão esperando por isso também. Não sai daí. Vamos.